Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade, morte, os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, mataram Michelle Moore, de 18 anos. Shannon Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou e matou uma menina de 12 anos em uma matança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros. Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o 4º membro do grupo. Bateram-no até a morte com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, estuprou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 vítimas, um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros. Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos, teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Para aqueles de nós que, ao passar dos anos, temos sido envolvidos no ocultismo ou em sua pesquisa, esses relatórios horríveis, infelizmente, não são novidade. É somente a ponta do iceberg. Porque o satanismo é de natureza clandestina, fica difícil estimar o número de pessoas que estão envolvidas. Nem todos os grupos satânicos estão envolvidos em atitudes criminais, mas com o aumento de frequência, agências de aplicação da lei por toda a América do Norte e Oeste Europeu estão recebendo relatórios similares de atividade ilegal. Satanicamente inspirados, a pornografia infantil, o abuso nos rituais, mutilações de animais, assassinatos para sacrifícios humanos, canibalismo, estupro, sodomia, destruição de túmulos e igrejas são somente algumas das consequências. As vítimas são de todos os níveis de vida. Suas histórias são grotescas e além da compreensão humana. O propósito deste vídeo não é o de sensacionalizar esse terrível assunto, mas, ao contrário, é para informar-lhes sobre um real problema que está se espalhando pelas nações. O que costumava ser escondido e secreto, agora está sendo arrogantemente demonstrado em público por satanistas que recrutam abertamente e fazem pichações macabras e grotescas mutilações em público. E neste vídeo, o nosso desejo é educar você e toda a sua família a proteger-se dos terríveis efeitos do satanismo. Numa distribuição Buena Vista Filmes, Os Adoradores do Demônio, dublado nos estúdios Da Vinci. Hoje, um crescente número de pessoas não creem na existência de um Deus pessoal ou no diabo. No entanto, muitos acreditam em uma força ou um poder universal que pode ser acionado a bel prazer e manipulado para o bem ou mal, como eles creem, praticando várias técnicas e rituais. Dentre pessoas que creem nesta filosofia ocultista estão os bruxos brancos, os bruxos negros e os satanistas. Os satanistas e bruxos negros adoram o diabo. Paralelo a isso, você encontra pessoas que se chamam bruxos brancos ou magos, que declaram ter poderes mágicos, mas só usam para o bem. Existe muita confusão entre satanismo e bruxaria. Os dois são geralmente aglomerados em um só.
O satanismo, na sua essência, é basicamente a reversão e perversão dos símbolos cristãos, onde a bruxaria ou magia branca, como nós preferimos chamar, é totalmente separada. Uma organização autônoma que tem sua própria forma ritualística que não é relacionado com o cristianismo de forma alguma. Bom, assim que eu entrei na magia branca, tudo parecia muito bom. Parecia branco e inocente, simplesmente saindo e colhendo ervas, adorando a natureza. Mas quando eu cheguei aos níveis mais altos, eu aprendi que o nome do deus chifrudo era Lúcifer. E também eu aprendi que o símbolo principal era um pentagrama invertido, o que era de princípio um símbolo de magia negra. A ponta alta da estrela invertida, com as duas pontas para cima, simbolizando os chifres de Satanás. Eu comecei a perceber que as coisas aqui não eram bem como deveriam ser. De acordo com a minha Bíblia, bruxaria é bruxaria. Deus não vê diferença entre o preto, ou o branco, ou o cinza. A bruxaria te permite ou te ensina a depender de poderes sobrenaturais e espíritos para conseguir aquilo que você quer aqui na Terra. Então eu acredito que apesar de toda a bondade que a magia branca pensa que ela faz, sua fonte de poder é exatamente a mesma do satanismo. Muitos oficiais têm sido relutantes em admitir as terríveis ramificações da atividade satânica na América e na Europa. Mas apesar da oposição, algumas pessoas têm se levantado e falado contra o crescimento do satanismo como uma epidemia que deve ser levada a sério. David Wilshire é uma dessas pessoas. Como membro do parlamento britânico, ele alerta ativamente os ingleses dos crescentes perigos do satanismo. Uma vez que você abre a sua mente para esse tipo de coisas, imagens e histórias de bruxaria, onde fica a linha que divide algo que é apenas uma brincadeira e algo que se implementa fortemente como satanismo, que é a exata frase para tal, onde não há limites de quão mal ou sórdido você trata os outros para seu próprio interesse. O inglês Alistair Crowley, líder e inspiração no reavivamento do satanismo de hoje, era bissexual, viciado em heroína e estudioso de demônios, e era violentamente contrário ao cristianismo. Em seu livro Mágica, ele detalha o procedimento correto para realizar o sacrifício infantil. As poderosas influências de Crowley são vistas em grupos como OTO, Old Temple Orients, e o coronel Michael Aquino, com o Templo 7, uma prolongação da Igreja de Satanás. Em 1966, Anton LaVey fundou a primeira Igreja de Satanás em São Francisco, que, em certo ponto, atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, dois dos livros satânicos mais importantes. Surpreendentemente, quando a Bíblia Satânica foi primeiro publicada, vendeu mais que a Bíblia Sagrada, 2:1 em várias partes da América e 10:1 em algumas universidades. Ela ensina coisas que são totalmente opostas à bondade, à pureza e ao comportamento altruísta. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Para o satanista, bondade é maldade e maldade é bondade. Verdade é mentira e mentira é verdade. Doce é amargo e amargo é doce. Tudo está invertido. Está ao contrário. Os satanistas têm acompanhado de perto a linha panteísta do pensamento até sua conclusão lógica. Se não existem absolutos, se Deus não existe, então ele não determinou limites absolutos para o que nós possamos fazer. Então, qualquer coisa que o eu quiser, o eu pode ir atrás. Nós acreditamos na cobiça. Nós acreditamos em todos os pensamentos de luxúria que motivam o homem, porque este é o sentimento natural do homem.